Começando mais um capítulo falando das origens das linguagens e das nacionalidades, que se trata da genealogia de Jafé, filho de Noé, através deste quarto capítulo, falando de Togarma, o último filho de Gomer. Como assunto abordado anteriormente foi especificamente de Rifate, venho trazer aqui apenas a visão de alguns historiadores da época. Como foi dito anteriormente, que nas escrituras as abordagens não estão bem claras. Não quer dizer que seja um livro sem evidências, jamais direi isto. Apenas de acordo com pesquisas é que cada conteúdo fica mais evidente. Sempre as escrituras nos deixou este ponto para que possamos buscar a verdade. Embora muitos tenham buscado o seu próprio meio de elaborar a sua síntese, sejam cuidadosos nas suas escolhas. Mas mesmo assim, vamos direto ao assunto. Vimos que as gerações foram marcadas pelo sexo masculino, que é um fato real. Vimos que em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 3, aborda o fato de que os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Do mesmo modo, a gente tem visto no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1 e no versículo 6, que possui uma mesma cópia. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifate e Togarma. E esta será a minha última leitura que faço, que se diz respeito ao progresso e o processo sobre a identificação desses personagens, pois sempre os nomes são de grande importância e de grande relevância aos fatos que marcaram as suas épocas, locais e muito mais. Mas aqui, esse personagem a gente também encontra no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que há duas mensagens falando sobre ele. Vamos ver como está sendo mencionado especificamente no capítulo 27 e versículo 14, onde diz que os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulos. Aqui mostra que esta geração estava fazendo uma negociação com o rei de Tiro. Pode analisar esses fatos para que possam concordar ou discordar sobre o que eu estou falando. Mas já de acordo com o capítulo 38 e o versículo 6, ele nos traz esta mensagem: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Neste versículo, ele está dando referência ao tempo que Gog se levantará contra o povo que busca o Eterno, o nosso Criador. Com certeza, serão uma grande multidão contra os eleitos do Criador dos céus e da terra. Já de acordo com alguns historiadores que aqui estou trazendo à tona, alguns historiadores do passado, como segundo Flávio Joséfo, Togarma ele deu seu nome aos Togarmanianos, aos quais os gregos chamam frígios. Portanto, para a afirmação de Heródoto, ele diz que os frígios colonizaram e fundaram a atual Armênia. De acordo com o que Heródoto escreveu, Tagitaus era o pai de várias tribos citas, especialmente as do norte da Anatólia, perto do Mar Negro, e do nordeste de Dácia. Já teve outro local chamado Mésia também, que seria outra região próxima da Dácia. A palavra grega Tagitaus pode ser uma forma
de que eles chamaram de transliteração da palavra hebraica para Togarma. Eu não enxergo dessa forma essa palavra transliteração, que a transliteração ela vai dar a forma da tradução pela escrita. É a transliteração, que é a forma da letra de acordo com o que era escrito em vários idiomas. Eu posso escutar uma coisa e transliterar, mas isso aqui é uma transformação de acordo com a forma que a pessoa saiu de determinado local e de acordo com as suas linguagens, seus dialetos, acabaram levando a forma de falar, que seria assim. Como a palavra grega tagitaus, ela era chamada assim, já na forma hebraica é Togarma. Assim eles dizem. Acredito que houve uma mudança por causa da forma de falar, como eu falei, de acordo com alguns dialetos e com algumas regiões. Para alguns povos, o nome Togarma era conhecido como Tagdama. E Tagdama era conhecido pelos gregos também como as tribos que habitavam a região dos Citas. A gente já ouviu falar dos Citas, mas a gente vai ouvir que esse Cita ele não só diz especificamente ao povo Ashkenazi, se diz respeito a muitos povos, a muitas nações, que em breve também abordarei outros personagens que também são especificamente dos Citas. E também por ser esse Tagdama, ele também por ser o pai de algumas tribos que habitavam este local. E algumas dessas tribos eram conhecidas como os Marcomanos, os Dácios, que eu já falei, os Alanos e os Sarmatas. Vamos começar a falar de cada um deles para que a gente possa entender da onde se origina cada um deles. Os Marcomanos eram uma tribo germânica com estreita ligação aos suevos, que habitavam a região sul do rio Danúbio. As fontes romanas indicam que, no início da era cristã, as tribos marcomanas se estabeleceram na atual Boêmia, depois de terem sido derrotadas por Nero Cláudio Druso, que é o general do imperador romano Augusto. Os dácios foram um povo da Eurásia, localizado ao leste do Mar Negro, ocupada pela Romênia e Moldávia, em partes como Samácia, que fica a leste da Ucrânia, Mésia, que fica na Sérvia Oriental e norte da Bulgária, Eslováquia e Polônia, de acordo com alguns autores do passado, eram parentes dos povos trácios, que apesar das linguagens dácia, porém de cultura trácia. Os alanos eram constituídos com uma característica de um povo com origem iraniana, no nordeste do Cáucaso, entre o rio Don e o Mar Cáspio. Pontuaram entre os povos que penetraram o Império Romano, tardio no período das migrações dos povos bárbaros, imigrando em direção ao ocidente do século IV e V. Em 460, os hunos destruíram o seu império, obrigando muitos a atravessar a Europa até a Península Ibérica. Preste bem atenção. Em 609, isso foi ocorrido. Nesta migração, acabaram por se juntar aos suevos e aos vândalos, que ocuparam ao mesmo tempo com estes a Espanha, localizado na Península Ibérica que a gente conhece hoje. Se vocês analisarem, vocês vão comparar esses povos, que é da atual Geórgia, com o povo da Europa, que fica especificamente na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Os sarmatas, de acordo com Heródoto, no século V a.C., seria localizado na fronteira oriental da Sítia,
como está no mapa. Além do rio Tanais, que é conhecido como o rio Don, eles eram povos iranianos relacionados com os citas e os sacas, que não falei ainda. Os numerosos nomes pessoais iranianos nas inscrições gregas da costa do Mar Negro indicam que os sarmatas falavam um dialeto iraniano norte-oriental relacionado com o sogdiano, de acordo com a região que está sendo mostrada. É uma das mais importantes línguas iranianas, junto com o persa médio e o parto. Hoje em dia, são conhecidos como Tadiquistão e Uzbequistão, e com o osseto é uma língua iraniana falada por aproximadamente 500 mil de pessoas, principalmente na Ossétia, falado na Rússia, Ossétia do Sul, Geórgia, Turquia. Os assírios conheciam a vila habitada perto dos montes Tauro como Tilgarimé. De acordo com algumas fontes literárias, era conhecido como o pai dos armênios pelos judeus, babilônicos, persas, romanos e tanto outros, aos que relacionam Togarma com os armênios. Os próprios armênios tradicionalmente afirmam ser descendente de Raik, filho de Torgon. Antigos escritores gregos falam dos armênios como um povo famoso por seus cavalos e mulos, o que concorda com Ezequiel, que eu falei anteriormente, no capítulo 27, versículo 12 até o 14. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores, com almas de homens e vasos de bronze, fizeram negócios contigo. E aquele versículo anterior que eu tinha falado, das casas de Togarma traziam às tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos, dando referência ao filho de Jafé, no sentido da Eurásia. Os gregos antigos, como Estrabão, Heródoto, Plutarco, Homero e etc. E os romanos, como Tito, Lívio e Tácito, e mais outros, dão referência aos georgianos antigos ocidentais, como Cocos, e aos georgianos orientais, como íberos, como já falei anteriormente. Por isso, com pesquise, para que vocês possam conhecer mais sobre esses povos. De acordo com a mitologia georgiana, Cártulos, um dos ancestrais dos georgianos, principalmente de uma nação da época chamada de Cártli, mais conhecida como a Ibéria Caucasiana. Como também já mencionei, que de onde surgiu a conhecida como a Península Ibérica, região onde se estabeleceram os espanhóis e portugueses, como já falei anteriormente. Em certa ocasião, houve uma tradição oral dita por Leonte Meirovem, no século IX, que foi registrada na época, numa lenda que conta que ele era filho de Targamos, identificado com este personagem que é Togarma, descrito nas escrituras que vimos, e seus irmãos eram conhecidos como Raios, Malvacos, Lecos, Eros ou Heros, Cavcasos e Egros, de quem outros povos caucasianos também se originaram. Mas vamos ver passo a passo de cada um deles. Haus. Haus, eu acredito que é Haus, equivalente ao epônimo armênio Raik, primeiro filho de Togarma, que herdou o Monte Ararat e deu fundamento à nação conhecida como Armênia. Cártulos assentou-se no nordeste de Ararat e foi quem fundou Cártli, que uniu
outros irmãos e deu origem à nação georgiana, como é visto hoje. Bardos, ancestral dos Shirvanis. Movacos, ancestral dos Movacanos. Lecos, ancestral do povo Lac, estabelecido nas montanhas do Cáucaso, na cordilheira caucasiana. Eros ou Heros, ancestral do povo Erano ou Herano, que se estabeleceu na parte oriental do Ararat. Caucasos ou Cáucas, assentou-se para além da cordilheira do Cáucaso. Acredito que era como fosse falado os Cocos. Egros, epônimo do rei de Égrese ou Lázica, entre o Mar Negro e a cordilheira Likir, oeste da Geórgia. Para concluir este assunto sobre Togarma, como foi dito em outra ocasião, de acordo com a geografia e as linguagens, vimos que através destes personagens podemos identificar alguns a partir dos escritos originais, para saber de fato como era a visão do povo hebreu na época. Já a visão dos gregos era de outra forma, de acordo com os nomes. E assim também são com outras etnias, mas sempre possui algo em comum entre eles. Aqui eu termino meu vídeo, meus irmãos e minhas irmãs. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo aqui até o final, aqui no canal Desvendando a Realidade. Mas faço um apelo a todos que estão assistindo a este canal, que não são inscritos, que se inscrevam no canal e ativem o seu sininho para que vocês possam ver a partir do momento que eles forem lançados. Compartilhe com seus amigos. Dê o seu like e deixe seu recado colocando as suas críticas. Fique na paz do Eterno Criador, em nome de Yeshua HaMashiach.